E aí galera, beleza com vocês aí? Tranquilidade então. Bom galera, mais uma videoaula aí pro site sinalzero.blogspot.com, tá? Do meu amigo Neto Oliveira. Visitem aí que conteúdo atualizado diariamente sobre vários assuntos pra você ficar por dentro de tudo que acontece na web, beleza? Bom, hoje a gente vai estudar, aprender um pouquinho de Excel. A gente vai aprender um sisteminha de controle. Você poderia também usar como sistema de cadastro, mas não é exatamente isso, é mais um controle mesmo, tá? Eu tenho um exemplo aqui, deixa eu mostrar o exemplo para você aqui, como a gente vai fazer. É mais ou menos assim. Eu fiz aqui, no caso a gente vai utilizar filmes como base, como assunto assim, mas você poderia usar qualquer coisa, músicas, clientes, produtos, qualquer coisa, beleza? Mas a gente usou filmes aqui. Eu tenho 3 filmes cadastrados no meu banco de dados e na minha consulta eu tenho como verificar se eu tenho esses filmes, pesquisar. Mas se eu não tiver, ele retorna essa mensagem de erro nesse campo vazio aqui, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Deixa eu fechar esse arquivo aqui, não salvar, e vamos abrir um novo passe de trabalho em branco, tá? A gente vai utilizar 3 funções para construir esse sistema. Bom, vamos criar o nosso form aqui. Opa, pintar esse cara aqui com essa corzinha e esse cara aqui com essa corzinha mais escura, tá? Vamos colocar uma borda, copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar, e aqui a gente vai juntar esses dois e vai pintar de uma cor quase branca, tá? Então é isso aí. Deixa eu diminuir essas bordas aqui. Lembrando que eu estou utilizando o Excel 2010. Vai ter uma pequena diferença na hora de escrever o código, mas eu vou explicar a você como você vai fazer no seu caso aí, beleza? Se você não estiver utilizando 2010, né? Lógico. Opa. Beleza. Desculpe que eu tô um pouco bastante gripado, tá? Mas faz parte da vida isso aí, beleza? Então vamos utilizar o exemplo de clientes, porque é uma coisa para ficar melhor para entender do que filmes. Vamos lá, clientes, sei lá, clientes é endereço. Porque a gente tem que colocar cliente, né? Endereço, sei lá, idade e produto. Vamos supor que você seja um revendedor aqui, e você tenha vários clientes, tá? Vamos colocar aqui, ó, produto, e aqui vamos colocar vencimentos, tá bom? Não, vamos deixar isso aí mesmo, tá, beleza? Vamos lá. Agora a gente já fez aqui o nosso formulário. Vamos renomear a planilha 1 para cliente, cadastro, aliás, consulta, e a planilha de número 2 para banco de dados, que é onde a gente vai cadastrar os nossos clientes. Na planilha banco de dados, a gente vai aumentar um pouquinho aqui as células, tá aqui, pra gente trabalhar melhor aqui, tá? Cliente, endereço, produto e vencimentos. Vamos aumentar mais aqui essas células para dar espaço aí certinho, beleza? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte:
Vamos fazer um Ctrl T, Ctrl T para selecionar todas as células da nossa planilha. E aqui do lado onde a gente escreve a função tem um campo que tem escrito aqui uma célula, que é no caso essa que está selecionada, mas a gente vai mudar isso aqui para filmes. Filmes não, é clientes. Ou seja, eu renomeei toda esta planilha como uma matriz chamada clientes. Se eu selecionar tudo, vai aparecer aqui. Beleza? Daqui a pouco eu vou explicar a vocês porque que eu selecionei tudo e não somente essa parte aqui. Mas isso é para daqui a pouco. Bom, vamos logo cadastrar um cliente aqui no nosso sistema aqui. João Machado, endereço Rua 7 de abril. 7 de abril. Sei lá, é centro. Sei lá. Produto. O produto que você vendeu para ele foi um vergalhão. Vergalhão. Vencimentos 07 de cada mês. Tá? Dia 7 de cada mês. Tá certo? Vamos usar esse padrão aqui. Agora, na nossa consulta, a gente vai pegar aqui no campo endereço. A gente vai construir aqui, através de códigos do Excel, de funções do Excel, que ele busque na nossa planilha banco de dados o que a gente tá querendo, tá certo? Como cliente vai ser o nosso parâmetro de busca, ou seja, a gente vai fazer baseado em cliente, no caso o nome do cliente que a gente vai escrever aqui nessa célula é 3. Esse dado, tá, tem que estar sempre aqui, ó, nessa primeira coluna, tá certo? Porque ele vai usar a primeira coluna e vai buscar nas outras que a gente vai especificar agora. Para a gente fazer isso, clique na célula endereço, nesse campo à frente, a gente vai utilizar a função PROCV. O que significa? Significa procura vertical, ou seja, ela vai procurar nesse sentido aqui, ó, aqui e aqui. Ela vai buscar nessa linha, nessa coluna, e vai buscar o parâmetro nessa coluna e o que a gente está procurando na coluna que a gente definir, 1, 2, 3, 4, etc. Vamos entender melhor escrevendo. Bom, clique na célula e vamos fazer, como a gente vai escrever uma função, sempre começando com sinal de igualdade, igual PROCV, abre e fecha parênteses. Ele nos mostra aqui o que a gente deve inserir cada parâmetro para a função funcionar corretamente. Então, valor procurado, o que é isso? É exatamente esse parâmetro cliente, que é o valor que a gente está procurando. Então, clique na célula onde a função vai encontrar esse valor. No caso, a célula é 3. Eu vou escrever aqui, agora a diferença de quem usa o Office 2007 para baixo. Se você usa o Office 2007, você vai ter que colocar ponto e vírgula. Só que para mim não funciona. Eu tenho que usar vírgula. Isso é uma coisa já do Excel 2010, tá? Então, fique atento aí na hora de escrever o código para não dar erro aqui se você estiver usando outra versão. Se você estiver usando a 2010, você vai colocar vírgula. Se você estiver usando outra versão, tá? Até a data desse vídeo, a versão mais atualizada era 2010. Se você estiver usando outra versão aí, você vai colocar ponto e vírgula, beleza? Então é isso aí. Vamos lá, vírgula. Agora, matriz da tabela. Matriz da tabela foi aquilo que a gente acabou de definir agora mesmo com clientes. Até que a gente selecionou toda a pasta de trabalho, todas as células e renomeou aqui para clientes. Então a gente vai fazer o seguinte: se a gente colocasse apenas clientes, clientes, que é o nome da nossa matriz, ele iria buscar
dentro dessa pasta de trabalho, dessa planilha consulta, essa matriz. Só que essa matriz não está dentro da planilha consulta, essa matriz está dentro da planilha banco de dados. Então o que a gente vai fazer? A gente tem que especificar para a função que essa matriz vai ser procurada em outra planilha. Tá certo? Então como a gente faz isso? A gente vai abrir pastas, aspas simples. Vamos digitar o nome da planilha que a gente está procurando, quer dizer, o nome o nome da planilha onde está contido a matriz que a gente está buscando, no caso banco de dados, fecha aspas e um ponto de exclamação, certo? Isso vai fazer o Office buscar a função, né, buscar na outra planilha que a gente especificou ali, vírgula. Agora a coluna que ele vai achar o valor que a gente está procurando. No caso, o endereço do nosso cliente vai estar na coluna 2, ou seja, na coluna B, tá? Pede aqui o número. Então, se você colocar B, não vai funcionar. Você tem que colocar 2, beleza? Então, é isso aí, 2. E vamos colocar esse valor como falso. Procurar intervalo, vírgula aqui. Ele pode ser verdadeiro ou falso. No nosso caso aqui não vai fazer muita diferença. Por quê? Porque a gente está procurando um valor de texto, vai retornar um valor de texto. Porém, se você estiver fazendo esse sistema e tiver que retornar um valor de numeral, ele vai retornar, se você especificar como verdadeiro, um valor aproximado. Ou seja, se o que for retornar aqui no seu banco de dados estiver 2,3, ele vai aparecer aqui 2 ou 2,5, mas acho que 2, certo? Que vai arredondar, tá beleza? Então, no nosso caso, que a gente vai colocar falso, que a gente quer a correspondência exata, que ele vai mostrar exatamente o que ele encontrou no banco de dados, tá certo? Vamos dar um enter e vamos ver se funcionou. Ih, rapaz, olha lá, ND. Por que apareceu ND? Porque a gente não especificou aqui. Se a gente colocar João Machado, ó, ele vai mostrar, ó, Rua 7 de Abril, Centro. Tá aí, tá? Desculpa aí. Beleza? Então é isso aí. Vamos copiar. Aliás, vamos logo continuar usando essa mesma célula endereço aqui. Você reparou que apareceu um valor ali que a gente não quer que apareça, que é ND. Por exemplo, se você tiver com o campo cliente vazio, ele vai retornar esse valor de erro. Só que se você digitar um nome que João Machadinho, que ele não encontre, também vai retornar esse valor de erro. Isso não é o que a gente precisa, porque vai ficar, além de um negócio feio, vai parecer que seu sistema está bugado, tá certo? Então não é isso que a gente está buscando. Então o que a gente vai fazer? Vamos clicar na célula E3, tá? Vamos voltar aqui onde escreve a função. A gente vai utilizar duas funções para corrigir esse pequeno problema, que é a função C e a função ENODISP. Eu vou explicar para vocês como essas funções funcionam. Mas primeiro vamos escrever. Depois do sinal de igualdade aqui do ProCV, a gente vai escrever C, abre parênteses. No final de tudo você fecha parênteses, tá certo? C é não disp, abre parêntese. Depois da função ProCV, depois do falso aqui tem um parêntese. Depois desse parêntese você vai colocar outro parêntese, vai dar um espaço, você vai perceber que tem um parêntese sobrando aqui, que é dessa função C. Você vai colocar um sinal de igualdade, vai colocar verdadeiro, vírgula ou ponto e vírgula, dependendo do Office que você vai estar usando. E a mensagem de erro que a gente está procurando, ó, cliente não encontrado
ou cliente não cadastrado. Fica mais bonito, né? Vamos colocar uma vírgula ou ponto e vírgula e vamos repetir a função procv sem o sinal de igualdade, tá certo? Procv é 3 banco de dados clientes 2 e falso. E olha lá, ó, já retornou a nossa mensagem, cliente não cadastrado. Agora vamos entender o que a gente fez aqui. Olha só, a função se ou se ela faz uma verificação que ela vai te dar um parâmetro, tá? E vai testar se esse parâmetro é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, vai retornar um valor. Se for falso, vai retornar outro valor. Como assim? Não entendi. Olha só, por exemplo, se clientes for cadastrado, vai retornar o que a gente está buscando. Se cliente não for cadastrado, vai retornar outro valor que a gente vai definir. No nosso caso aqui, olha só. Beleza. Deixa eu explicar essa função enonDisp aqui primeiro, para depois a gente entender todo o código aqui. Tá certo? Olha só. Desculpa aí novamente. Bom, enonDisp. enonDisp é uma função que busca um erro num valor especificado por nós. Como assim busca um erro? Diferente de outras funções que vai buscar, diferente da função se que busca um valor e testa verdadeiro ou falso, essa função ela vai buscar um erro no valor que a gente está procurando, tá? E vai testar um valor se for verdadeiro, ou seja, verdadeiro aqui no caso significa haver um erro, tá certo? Vai retornar um valor ou vai retornar outro valor se for falso. Então, é o seguinte, olha. Se de condição, se houver um erro nesta procura, nessa busca, nessa função, neste valor, então, se houver um erro, ou seja, verdadeiro, vai retornar o valor cliente não cadastrado. Se não houver um erro nesta função, ele vai fazer a função normalmente, como se nada tivesse acontecido. É isso que faz a fórmula dar certo, tá certo? Então é isso aí, beleza? Mas e se esse valor for zero? Se o valor cliente for zero? Olha só, cliente não cadastrado. Então, sempre que você abrir o seu sistema, a pessoa para quem você estiver fazendo algo desse tipo, abrir o sistema e tiver zero, ou seja, não tiver nada escrito, vai retornar cliente não cadastrado. Também é uma coisa que a gente não quer, tá certo? Então é o seguinte, olha, vamos clicar novamente aqui em endereço e vamos colocar outra condição, tá? Antes que ele vai testar essa condição antes de tudo isso que a gente já escreveu até agora. Então, ó, se abre parêntese, fecha parêntese lá no fim, tá? Se E3 for igual a vazio, vazio a gente coloca abrindo e fechando aspas duplas. Se E3 for vazio, vírgula ou ponto e vírgula, então abre e fecha novamente. Se E3 for vazio, então, que é essa vírgulazinha aqui, ou ponto e vírgula, ele vai retornar um valor vazio. Caso contrário, ele vai fazer toda essa verificação aqui, tá certo? Olha só, retornou vazio. O que a gente escreveu aqui? Olha só,
Se cliente for vazio, então retornar valor vazio. Caso contrário, se não houver um erro nessa função, verdadeiro, cliente não cadastrado. Ou seja, se aqui for vazio, aqui vai ficar vazio. Se aqui tiver algo escrito, ele vai fazer a verificação. Se esse algo escrito for algo errado, ou seja, algo que não foi cadastrado no nosso banco de dados, ele vai retornar a cliente não cadastrado. Caso contrário, ele vai mostrar o valor que está cadastrado aqui no banco de dados. Vamos ver? João Machado. Mostrou o endereço do cara certinho. Mas se for João Machadinho, ó, cliente não cadastrado. E se eu não tiver nada escrito, ele retorna o valor 0. É exatamente isso que a gente quer. Só que essa mensagem de cliente não cadastrado, ela vai aparecer neste campo maior que a gente definiu aqui. Como a gente vai fazer isso? Olha, vamos copiar toda essa função aqui. Vamos vir nesse campo vazio, vamos colar essa função, tá? Vamos deixar tudo isso aqui, só que no lugar do 2 a gente vai colocar 1, tá? E no lugar desse ProCV aqui, desse ProCV aqui, a gente vai simplesmente colocar vazio, tá certo? Desculpa aí. Vamos ver se funcionou, ó. Cliente não cadastrado. Cliente não cadastrado, não sei porque eu escrevi isso, mas vamos lá. João Machado. Ele não mostra nada aqui, mas mostra aqui. Sei lá. Joãozinho. Cliente não cadastrado. Aqui nesse endereço, a gente vai tirar aqui, ó, esse cliente não cadastrado aqui da função. Vamos colocar apenas um traço, tá? Caso o cliente não for cadastrado, ele vai mostrar um traço aqui. João do papel, cliente não cadastrado. João Machado, cliente cadastrado, e aqui não vai mostrar nada. Vamos novamente copiar essa função aqui, vamos colar nos outros campos. Só que em produto a gente vai alterar aqui para 3, porque no nosso banco de dados ele está na terceira coluna. E vencimentos, o que a gente vai colocar 4, porque no banco de dados está na coluna 4. E vamos dar Enter. Vamos ver agora todo o sistema funcionando normalmente. Vamos ver, ó, João Machadinho, cliente não cadastrado. Cliente não cadastrado, João Machado. Cliente cadastrado. Vamos colocar mais um aqui, ó. Vamos colocar, ó, Neto Oliveira. Endereço cemitério municipal. Cemitério municipal é Independência. Não, é Independência, eu acho lá. Independência. O que você vendeu pra ele? Um caixão. Um caixão e meio metro de terra. Metro de terra vermelha. Vamos abrir um pouquinho aqui. Vencimento 0,5 de cada mês. Vamos ver se vai aparecer aqui. Vamos ver, ó. Neto Oliveira, cemitério. Opa, vamos aumentar um pouco aqui, tá? Isso aqui a gente pode colocar aqui do lado, ó, setado para cá pro lado, tá? Vamos ver, ó. Neto Oliveira, endereço cemitério municipal, tal. Então, funcionando normalmente. Vamos colocar uma formatação condicional aqui para dar um realce. Pessoa encontrado ou cadastrado? Agora eu não sei. Não cadastrado. Se não tiver um cliente cadastrado, ele vai mostrar essa mensagem vermelhinha para chamar a atenção do seu operador aí. Beleza? Então é isso aí, galera, tá?
Não tem muito erro, não tem muita dificuldade, só que é isso aí, não tem muito não, tá? Não sei se essa videoaula ficou grande, pra te falar a verdade. Eu gravei uma outra aula e deu meia, opa, não, eu dei meia, o que aconteceu aqui? Ai, normal, né? Meia hora e espero que não tenha ficado muito grande essa aqui, beleza? Então, galera, é isso aí. Eu vou disponibilizar esse arquivo aqui, exemplo, aí embaixo do vídeo no site sinalzero.blogspot.com. Esse site aqui, ele vai estar um linkzinho aí embaixo aí que o Neto vai colocar que ele vai upar esse arquivo, ou eu vou upar, não sei, beleza? Então é isso aí, galera, beleza? Não tem muito erro não. E espero não demorar muito para fazer outra aula aí, tá? Então, é isso aí. Então, valeu, até a próxima aí, se Deus quiser. Valeu, galera. Falou.